O Lucas Lima vem sendo um dos destaques dessa reconstrução do Santos. Será que o Luan Guilherme também pode se inspirar nisso para dar sua volta por cima lá no Grêmio? Vamos falar tudo disso no vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando de novo dele. Luan Guilherme, que é motivo sempre quente, mesmo ele não estando entrando em campos, não aparecendo nas câmeras, ele sempre é um motivo quente da gente estar falando dele. Então, nesse sábado, o Santos do Lucas Lima entrou em campo contra o Palmeiras na Vila Belmiro e conseguiu arrancar um empate de 0-0, quebrando aí uma sequência de 8 derrotas seguidas nesse clássico, quebrando aí uma sequência do Palmeiras fazendo gol em todos os jogos desse Brasileirão, a melhor ataque do campeonato também, o Alviverde. Então o Santos acaba sendo um motivo de comemoração, né? O Santos conseguiu um empate contra um dos seus maiores rivais recentes, e nesse período de reconstrução o Santos precisa sim comemorar essas pequenas conquistas e precisa também ver os seus destaques individuais, onde o Santos está conseguindo se destacar num momento tão difícil. Eu acredito que os jovens estão se destacando muito, o trabalho do Oder Hellmann vem dando muita ênfase nos jovens, que o Santos é sempre conhecido, como é o caso da reconstrução do Ângelo, que está voltando depois de um período um pouquinho ruim, ele está voltando ao seu melhor futebol, e também do surgimento do David Washington, que é um outro garoto que vem se destacando lá no ataque do Santos. E um outro jogador é o Lucas Lima, que chegou no Santos esse ano, depois de acabar o seu contrato, ele ficou livre no mercado, veio para o Santos com um contrato de produtividade, ganhando apenas R$100 mil por mês. Já renovou o seu contrato, sim, até 2025, mas chegou ali baixinho, galgando seu espaço, conseguiu conquistar a sua renovação e vem sendo um dos destaques desse Santos que tá ali brigando pelo meio de tabela. Não vamos falar que vai já brigar pelo rebaixamento, obviamente. O Santos está num período de reconstrução legal, conseguiu firmar o trabalho do Oder Hellmann depois de um Paulistão não tão bom, e o Lucas Lima vem sendo um dos destaques, sim, do alvinegro praiano. E como disse um amigo meu da faculdade, o Pedro Góes, o Pedro Pituca, santista, ele me falou que o Lucas Lima é um jogador que só joga no Santos, só joga bem no Santos, depois de mais de meia década fora do alvinegro praiano, ele volta, depois de não ter muitos momentos bons, ele é um jogador que se valorizou muito, foi para a seleção, foi para o Palmeiras, ganhando um bom salário, muito valorizado, gerando grande expectativa na torcida. Teve ali alguns pequenos lampejos lá em 2018 no Brasileirão, sob o comando do Felipão, mas depois disso não correspondeu mais, não jogou bem, foi para o Fortaleza também, não conseguiu jogar um bom futebol, e agora volta para o Santos, onde ele mais se destacou na carreira dele, sendo camisa 10 lá naquela época muito boa do Santos. Agora ele volta sendo também um dos destaques. Então, eu acredito que sim, ele seja um jogador muito identificado com o Santos, chegou pedindo desculpas e agora vem sendo um dos destaques. Então, pode sim haver isso dele só jogar no Santos, e eu acredito que também possa haver isso também com o Luan, que veio para o Corinthians lá em 2020, e nesses 4 anos foi emprestado para o Santos também, não conseguiu jogar em nenhum desses times. Então a gente pode acreditar sim, a gente pode tentar se agarrar a essa frase, né, de que ele só joga em um time, e tentar arrumar uma solução para a própria carreira dele. Ele já não, muito provavelmente o Corinthians já teve muito prejuízo com ele e não vai conseguir recuperar esse prejuízo nesse final de contrato, que vai até o final de 2023. Então eu acredito que tem que olhar um pouco mais para a questão da carreira do Luan. Ele que tem 30 anos, não é velho, não é um jogador velho, mas que vem sem ritmo de jogo, muitas temporadas sem ter ritmo. Ele precisa sim se atentar a isso, porque já está se encaminhando para o final da carreira, né, 30 anos, mas ainda tem muito caldo para dar se ele se focar na carreira. O Renato Gaúcho, que chegou ao Grêmio no final do ano passado, onde foi o técnico que ele se destacou no Grêmio, né, em 2016, 2017 até 2018, falou que no Grêmio ele controlava o Luan a rédeas curtas. Dava lá na revista Placar, onde ele deu essa entrevista no começo desse ano, ele falou que controlava o Luan muito bem, ele não sabe o que acontece no Corinthians hoje, ele não pode opinar, mas no Grêmio ele controlava muito o Luan no extracampo, então ele não pecava nos treinamentos, não pecava nos jogos. Então acredito que o Renato Gaúcho, estando no Grêmio hoje, pode tentar recuperar o Luan. Mas é uma coisa muito complicada, ele tem hoje um contrato muito alto no Corinthians, um salário muito alto, não vai conseguir o seu desligamento, porque o Luan não vai abrir mão de tantos salários assim, ele tem mais de meio ano de salário ainda para ganhar, 800 mil, cerca, por volta desse valor por mês, então é um valor muito alto para se abrir mão.
Então eu acredito que ele não vai sair do Corinthians pro Grêmio neste ano ainda. Porém, ele pode fazer o mesmo movimento que o Lucas Lima fez voltando para o Santos. Quando seu contrato acabar, ele já consiga voltar para o Santos, no caso do Luan voltando para o Grêmio, e conseguir voltar ali com um contrato pequeno, humilde, com um pezinho no chão, o Renato Gaúcho botando ele na linha novamente, vamos usar esse termo, e assim ele consiga desempenhar o seu futebol numa torcida que ele já é ídolo. Ele é um dos grandes ídolos da história do Grêmio, sendo rei da América, destaques de uma conquista de Libertadores, de Copa do Brasil. Então acredito que o Luan pode sim recuperar o seu futebol nesses moldes, voltando para o Grêmio, sob o comando do Renato Gaúcho, que é um dos técnicos que mais aproveitou o futebol dele, e eu acredito que ele possa fazer esse movimento e ele tenha tudo para retomar o seu futebol no único time que ele chegou a desempenhar o seu futebol, além da seleção brasileira, óbvio, na conquista da Olimpíada de 2016. E eu acredito que isso possa acontecer mesmo, tudo se encaminhe para isso acontecer lá no começo de 2024. E vocês, galera, concordam que isso pode acontecer? Seria um movimento legal para o Grêmio? O Corinthians ainda tem que tentar alguma coisa antes de terminar o contrato para evitar um prejuízo ainda maior? Deixa aqui nos comentários, galera. Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!